Vou apresentar de modo geral como que nós vamos resolver essa questão. Conforme o enunciado mostra, nós utilizaremos o diagrama de Venn e também utilizaremos a teoria de conjuntos. Então, olha só, a banca ela fala que existem 200 papiloscopistas aprovados no concurso. E aí ela fala das quantidades de homens e mulheres nesse grupo de papiloscopistas. Ele fala também de forma específica as quantidades de bacharéis em Química, Física e nas duas formações, ok? Só que nesse caso ele fala de homens e mulheres ao mesmo tempo. Em seguida, ele fala as quantidades específicas de mulheres, que são bacharéis em Química, bacharéis em Física e bacharéis nas duas formações. Então, o que a banca está pedindo? Ela pede a quantidade de papiloscopistas homens que não tem nenhuma dessas duas formações. Só que olha só, nós temos as quantidades de homens e mulheres, nós temos as quantidades de bacharéis, de um modo geral, em Química, Física e nas duas formações, e temos quantidades específicas de bacharéis em Química, Física e nas duas formações para as mulheres. Nós ainda não temos a dos homens. Então, nós utilizaremos essas quantidades de bacharéis, de um modo geral, e vamos fazer a subtração em relação às mulheres. Por quê? Por exemplo, se eu tenho 130 bacharéis em Química, de um modo geral, e eu sei que 40 são mulheres, então nós podemos afirmar que 90 são homens, porque 90 mais 40 vai dar justamente os 130 bacharéis em Química. Depois que nós conseguimos descobrir as quantidades de bacharéis em Física, Química e nas duas formações para os homens, aí nós vamos criar uma equação para descobrir a quantidade de papiloscopistas homens que não tem nenhuma dessas formações, tudo bem? Então, vamos à resolução. Vamos organizar as informações relacionadas aqui no enunciado. Então, nós temos 200 papiloscopistas, dos quais 120 são homens e 80 são mulheres. Entre as mulheres, nós temos 40 bacharéis em Química, 30 bacharéis em Física e 15 bacharéis em Física e Química. Em relação ao todo, ou seja, entre homens e mulheres, nós temos 130 bacharéis em Química, 100 bacharéis em Física e 60 bacharéis em Física e Química. Agora nós vamos tirar algumas conclusões em relação aos homens. Se nós temos 60 bacharéis em Física e Química ao todo e 15 são mulheres, então 45 homens são bacharéis em Física e Química. Nós temos ao todo 100 bacharéis em Física. Se 30 são mulheres, então há 70 homens bacharéis em Física. Se nós temos 130 bacharéis em Química e sabemos que 40 são mulheres, então nós temos 90 homens bacharéis em Química. A banca pede a quantidade de papiloscopistas, homens, que não tem nenhuma dessas duas formações. Então, nós chamaremos essa quantidade de papiloscopistas de X. Vamos agora preencher o diagrama relacionado para os homens. Se nós temos 90 homens bacharéis em Química, se 45 deles estão na intersecção de Física e Química, então apenas 45 homens são bacharéis em Química. Nós temos que 45 homens são bacharéis em Física e Química, e se 70 homens são bacharéis em Física e 45 deles estão na intersecção de Física e Química, então apenas 25 homens são bacharéis em Física. Falta preencher o valor de X, que é a quantidade de papiloscopistas homens, que não tem nenhuma das duas formações. Agora vamos preencher o diagrama em relação às mulheres. Se nós temos 40 bacharéis em Química e 15 delas estão na intersecção de Física e Química, então apenas 25 são formadas em Química. Nós temos que 15 mulheres são bacharéis em Física e Química
E se 30 mulheres são bacharéis em Física e 15 delas estão na intersecção de Física e Química, então apenas 15 mulheres são bacharéis em Física. Agora, vamos criar uma equação relacionada ao diagrama dos homens. A equação engloba todas as opções do diagrama dos homens. Nós temos 45 homens, que são formados apenas em Química. Nós temos 45 homens que são formados em Química e Física. Nós temos 25 homens que são formados apenas em Física. E temos X homens que não possuem nenhuma das duas formações. A soma tem que ser 120. Soma-se os valores, vai dar x mais 115 é igual a 120. Passo o 115 subtraindo. Então, x tem que ser igual a 5. Então, há 5 papiloscopistas homens que não têm nenhuma dessas duas formações. Nesse caso, podemos marcar com certeza a alternativa E como resposta correta. Muito obrigado e até a próxima resolução.